Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em Romanos capítulo 8, versículos 31 ao 35. Vamos ouvir esta leitura da palavra de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Que Deus revele através do Espírito Santo a palavra a cada um de nós, ao nosso coração, em nome de Jesus. Paulo faz 7 perguntas neste trecho que foi lido. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a segunda pergunta. Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É outra pergunta. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Aqui é a 7ª pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a pergunta do versículo 31. É evidente, irmãos, que tem muita coisa contra nós. O apóstolo não está dizendo aqui que não tem nada contra nós. Pelo contrário, o mundo é contra nós, o diabo é contra nós, o pecado é contra nós. O próprio texto apresenta uma lista de contradições terríveis contra nós. Está tudo contra nós. Então o que Paulo quis dizer quando disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele quis dizer o seguinte: se Deus é por nós, quem irá prevalecer contra nós? Se Deus é por nós, quem irá nos derrotar? Ninguém. Irmãos, esse texto, ele está colocando algo profundo aqui. Se um cristão verdadeiro, nascido de novo, regenerado,
em que Cristo vive nele, se um cristão assim pudesse ser derrotado, então Deus também seria derrotado. Porque quem não permite sermos derrotados é aquele que é por nós. Ele está por nós, Ele está em nós, e nada pode prevalecer, nada pode nos derrotar. Para o diabo derrotar um nascido de novo, um cristão verdadeiro, ele teria que derrotar Deus. É o que Paulo está dizendo aqui. Se Deus é por nós, quem pode nos derrotar? Quem pode? Só se derrotar o próprio Deus. Se Deus é por nós, quem irá nos derrotar? Só tem um jeito: se derrotar o próprio Jesus Cristo. E para derrotar Jesus Cristo, só teria um jeito: fazendo-o pecar. Sabiam disto? Só tinha uma possibilidade para Satanás vencer Jesus: levando-o a cometer um pecado. E se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que toda tentação, e Jesus foi tentado com toda sorte de tentação, toda tentação de Satanás visava levá-lo ao pecado. O texto diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado, porque era impossível, e é impossível, Jesus pecar. Então, ele não poderia ser derrotado de jeito nenhum. O objetivo das tentações era derrubá-lo do pecado, mas Satanás não conseguiu e nem poderia conseguir. E para ele conseguir derrubar um cristão nascido de novo, ele teria que vencer Jesus, que vive nesse cristão nascido de novo. Impossível, impossível. Cristo, irmãos, ninguém derruba. Então nós também não cairemos, porque Ele vive em nós. Estamos nele e Ele está em nós. Deus é por nós, em nós. Preste atenção aqui. Deus é por nós, em nós. Ele é por nós, vivendo em nós. Ele é por nós, em nós, porque Ele está em nós. Então o mundo, o pecado, o diabo estão de conluio, conchavo contra nós, mas não vão conseguir nos derrotar, porque Cristo é nossa vida, Ele vive em nós. Cristo é a nossa vitória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Cristo vive em nós para vencer através de nós. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo é a nossa vitória. Cristo vence em nós e através de nós. A segunda pergunta: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Deus está falando aqui da cruz, irmãos. O texto diz que Deus não
poupou seu filho. E alguns acreditam que Deus não poupou seu filho para poder poupar o pecador naquela cruz. Muita gente pensa assim, que Deus entregou o seu filho na cruz no lugar do pecador, e quando Jesus morreu, Deus passou a considerar o pecador inocente, justo, e como se nunca tivesse pecado. Não, irmãos, não foi isto que Deus fez. Deus tem que julgar você corretamente. O julgamento correto de Deus é a sua morte, porque o próprio Deus, a própria lei de Deus exige a morte do pecador, porque o salário do pecado é a morte. Há outros textos mostrando isto. Então Deus teria que julgar o pecador corretamente, e julgar o pecador corretamente significa crucificar o pecador com Cristo naquela cruz. Cristo morreu por nós para nos levar a morrer com Ele. Agora, tem uma coisa nesse texto maravilhosa. Aí diz que Deus nos deu todas as coisas, não é? Dá para ler esse texto aí? Acho que é o verso 31 ou 32, Romanos 8. Deus nos deu com Cristo todas as coisas. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Temos que entender direito o que Deus está dizendo aí. Deus, ao dar o seu filho, Ele deu tudo. É isso que Ele está dizendo, irmãos. Quando Deus entregou seu filho, Ele entregou tudo. Tudo que Deus tinha que fazer, Ele fez em Cristo. Cristo é a única resposta de Deus para cada necessidade nossa. Por isso que com Ele, com Cristo, em Cristo, Deus nos deu todas as coisas. Porque Cristo, irmãos, é o cumprimento de todas as coisas em nós. Não estou falando de coisas terrenas, coisas da terra. Estou falando das coisas do alto, das coisas de cima, das coisas espirituais, das coisas de Deus, do reino. É disso. Ele não só deu todas as coisas em Cristo, porque Cristo é todas as coisas em nós. Ele não só nos deu todas as coisas, como também faz com que todas as coisas contribuem juntamente, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É o versículo 28 aí de Romanos 8. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É isso aí. A outra pergunta é: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aqui está desafiando os principados e as potestades. Irmãos, o único que podia nos acusar é Deus, mas Deus não tem mais nenhuma acusação. Ele não tem mais nenhuma acusação para fazer contra nós, porque Ele já nos julgou corretamente na cruz em Cristo. Ele está satisfeito, não porque Cristo morreu em nosso lugar e agora
nós somos considerados inocentes. Mas porque Cristo nos levou a morrer com Ele, somos inocentes, irmãos, porque morremos com Cristo e pagamos a nossa dívida. Porque o salário do pecado é a morte. Depois, no verso 34, ele levanta uma outra pergunta: quem é que nos condena? O único que poderia nos condenar era Deus, mas Deus já nos condenou à morte em Cristo, e nós já morremos. Por isso não há mais nenhuma condenação. O texto diz, Romanos capítulo 8, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há. Que segurança, que descanso. Depois, no verso 35 de Romanos 8, ele faz outra pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Irmãos, prestem atenção aqui. Não diz quem nos separará do nosso amor a Cristo, não, mas quem separará do amor de Cristo a nós. É o amor de Deus em nós. Cristo nos atou, nos prendeu, nos uniu a Ele com o seu amor, e não há nada que possa desatar o nó do amor de Deus, nos prendendo a Ele. Ele nos atraiu para Ele. O amor derramado na cruz é o próprio Cristo, irmãos. E agora Ele está em nós em uma união indissolúvel. Depois ele levanta uma outra pergunta: a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, será que alguma coisa dessa pode nos separar de Cristo, nos afastar de Cristo? Jamais. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que a vida de Cristo em nós vence as circunstâncias mais adversas. Nenhuma circunstância pode atrapalhar a nossa comunhão com Ele. Alguém poderá dizer, poderá protestar e dizer: Carlos, você não sabe o atropelo que é a minha vida, o atropelo que está na minha vida. Não sei não, e nem quero saber, mas sei que não há atropelo nenhum que impeça, que atrapalhe o relacionamento de um cristão verdadeiro com Cristo, com sua palavra e com seu reino. Não. Mas o meu assunto nesta noite está no versículo 33 de Romanos 8, a parte final do versículo. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Está aqui: é Deus quem os justifica. Vou falar um pouquinho sobre esta justificação maravilhosa, perfeita de Deus. Paulo diz aqui que é Deus quem nos justifica. Eu não sou justificado por mim mesmo. Não sou eu que me justifica, nem o que eu faço e nem o que outros possam fazer. O texto diz aqui que é Deus que nos justifica. Como que Deus nos justificou?
Vamos abordar 3 obras divinas que, atingindo o pecador, o torna perfeitamente justo. Romanos capítulo 5, verso 9, vamos ver o primeiro elemento justificador de Deus. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados pelo seu sangue. Justificado pelo seu sangue. Deus justifica pelo sangue de Cristo. Ele começa a justificação pelo sangue de Cristo. Romanos capítulo 3, o versículo 25. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, aqui entrou sangue, para demonstrar a sua justiça, isto é, a sua justificação pela remissão dos pecados. Prestem atenção: remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. A outra versão diz: por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. É importante entender isso aqui, irmãos. Não é só pelo sangue que Deus nos justifica, que somos justificados, mas a palavra de Deus começa apontando o sangue de Jesus Cristo. É o sangue derramado ali na cruz em favor do pecador. Para o pecador se aproximar de Deus, para o pecador se aproximar da cruz, ele precisa alcançar uma lavação de todos os seus pecados passados, pecados cometidos. 1 João capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É verdade. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de todos os pecados. Onde o sangue de Jesus purificou, purificado está. Apocalipse, capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O sangue é então o primeiro elemento justificador. É o sangue da justificação. É o sangue da sua justificação. Mas de quê?
dos seus pecados cometidos por você, antes de ser regenerado e salvo por Ele. O texto mostrou de maneira nítida a remissão dos pecados anteriormente cometidos, sob a paciência de Deus, né? Se Deus, irmãos, se Deus pegasse você, lhe fizesse uma nova criatura, lhe colocasse no seu reino, sem tratar dos seus pecados passados, Satanás faria uma grande festa, porque ele está com a lista de todos os seus pecados passados, que não foram limpos. Então, irmãos, o efeito do sangue é nos justificar, nos limpar dos nossos pecados passados. Quantas mentiras, falsidades, adultérios, fofocas, variados pecados cometidos vão ficar por isso mesmo? Não, senhores. Ainda que Deus nos regenerasse, mas se o seu sangue não nos justificar, limpar dos pecados dantes cometidos, você não está salvo, não. Deus tem que tratar desse assunto. Conta-se uma história, que certa vez o diabo veio a Lutero, trazendo na mão um rolo grande, escrito dos dois lados. Que é isso? Perguntou Lutero. O diabo respondeu: isto é a lista dos teus pecados. Lutero pegou o rolo, examinou cuidadosamente o documento e verificou que era mesmo dele. Olhou para o demônio e disse: perfeitamente, são mesmo meus. Não tem mais? Não tem mais? O demônio disse: espere. Saiu rapidamente e voltou rapidamente com outro rolo, escrito dos dois lados. Lutero pegou, olhou e disse: é mesmo, tem pecado aqui que eu nem mais lembrava, mas são todos meus. Tem mais? O demônio disse: não, não tem. Aí Lutero foi até a mesa, pegou uma pena, molhou, colocou a pena em uma tinta vermelha, foi lá no rolo e escreveu diagonal: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Escreveu dos dois rolos, entregou para o diabo. E o diabo e ainda disse: e pode sumir, porque com esta lista você não me vence, porque esses pecados estão todos limpos pelo sangue de Jesus. Bonita história, né? Mas se você ficar aí, é a sua derrota, porque a justificação de Deus é maior, muito maior do que limpar pecados. O que vai acontecer se Deus apenas limpar os seus pecados e deixar a velha natureza dentro de você? Você vai pecar mais e vai pedir perdão de novo e peca mais, e vai pedir perdão de novo e peca mais, e você vai ficar nesse círculo vicioso.
Não é isso que acontece com os crentes? O sangue justificou dos pecados passados, limpou dos pecados de lá até cá. Mas depois a pessoa peca mais, aí tem que ser justificada de novo. Então Deus tem algo mais. Deus tem algo mais. A justificação de Deus é maior. É importantíssima a justificação pelo sangue. Seus pecados têm que ser limpos totalmente. E foi o que o sangue fez. Mas a coisa vai à frente. Romanos 6, verso 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Viu? Não tem mais sangue aí, né? Agora a justificação é pela sua morte. Porque aquele que está morto, justificado está do pecado. Agora é justificação pela sua morte. Cristo morreu pelo pecador, para que o pecador morresse com ele, para ser justificado, não daquilo que ele fez, mas daquilo que ele é, a sua natureza. É preciso remover, crucificar a natureza. Viu, irmãos? Um morto peca? Um morto peca? Você pode fazer até samba em torno de um morto, que ali não levanta nada. Então, quando Deus nos fez morrer em Cristo, irmãos, cessou a prática pecaminosa, cessou a vida pecaminosa. Irmãos, é isto que o apóstolo está chamando de justificação nesse texto aqui, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mortos para o pecado, não se vive mais nele. É a justificação do pecado pela morte em Cristo. Deus nos justificou dos nossos pecados dantes cometidos pelo sangue de Jesus, atingindo toda a nossa vivência passada. Mas Deus também nos justificou pela morte com Cristo naquela cruz, para não vivermos mais a vida de pecado. Morremos e não vivemos mais no pecado. A justificação de Deus naquela cruz, então, é nos fazer morrer com Cristo, irmãos, para colocar um ponto final. Agora, o que eu fiz está resolvido, e aquilo que eu sou também. Agora, Deus fechou a fábrica de pecado, que é essa natureza velha dentro de nós. Mas a justificação de Deus é maior, ainda é maior, é grande demais. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Viu? Prestou atenção? Que Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação.
Agora aqui já não é mais justificação pelo sangue, nem é justificação pela morte. Agora é justificação pela ressurreição de Cristo, ou seja, é justificação pela vida de Cristo, irmãos. Pela vida de Cristo. É o ponto culminante da justificação de Deus. É onde Deus pretendia chegar. O que é justificação pela ressurreição? Vamos ler apenas um texto, Efésios capítulo 2, versos 5 e 6. Estando ainda nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O texto diz aqui que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo, irmãos. Ele nos deu a vida de Cristo. Cristo está em mim. É assim que Ele nos justifica pela ressurreição. Eu não estou com medo de pecar. Sabe por quê? Porque a vida de Cristo está em mim. Ela é a minha justiça. No Salmo 23, no verso 3, um salmo conhecido, né, no mundo inteiro. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A parte final, guia-me, é o Senhor, é Cristo. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aqui não é guiar pelas veredas do pecado. O texto diz aqui que Ele nos guia, nos conduz, nos leva pelas veredas, pelas trilhas da justiça. E é por causa do seu amor, diz o texto. Irmãos, isto aqui não é o Senhor nos mostrando o caminho. Não, quando diz aqui que Ele nos guia, não significa Ele mostrando o caminho. Não significa Ele nos indicando, nos ensinando a vereda da justiça. O pessoal pensa assim, que é Deus, pega a palavra de Deus, faz uma cartilha e tenta fazer o que eles não conseguem fazer, porque não tem condições nenhuma para obedecer, porque não tem natureza. Não é Jesus me ensinando como eu devo fazer, como andar nos caminhos da retidão. Não, é Ele mesmo em mim, vivendo a sua vida de retidão. É isso aqui, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele é a nossa justiça. Em Jeremias 23, verso 6, outros textos também, mas vamos ficar com esse. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. O Senhor, justiça nossa. Sabe o que é isso? Então eu creio, e eu digo, eu confesso, eu creio e eu confesso: Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha retidão, o Senhor é a minha vereda da justiça. É Ele em mim, me guiando, me levando. Você poderá dizer: eu não concordo com você. Alguém poderá gritar: eu não concordo com você. Com o que você concorda?
Eu concordo que sou justificado, Cristo é minha vida, mas eu peco. Você está enganado, redondamente enganado. Cristo não está em você. Salmo 31, verso 1. Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Veja aí que entendimento o salmista tem, né? Ele diz aí: livra-me pela tua justiça. Ele está entendendo aqui que Deus salva pela sua justiça. Como que Deus livra? Como que Deus salva? Pela sua justiça. Sabe como? O sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados passados. Viu? Começa aí. Nenhum pecado meu me atormentar. Porque, mas você não sabe o que eu fiz no passado. Seja lá o que for, não existe pecado maior do que a graça de Deus, não. O sangue passou, limpou. Eu não tenho mais nada a ver, não. Não tem. Então, o sangue de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados passados. Tem muita gente sofrendo com coisas do passado, né? Tem gente que vai até procurar médico para tratar. Tem outros que fazem até regressão para ver se chega lá onde pecou e despeca. Não precisa. O sangue de Jesus aqui resolveu a parada, limpou tudo. O sangue de Cristo me lavou, me limpou de todos os meus pecados. Muito obrigado, Senhor, pelo sangue de Cristo que me lavou. Mas eu creio também que o Senhor me atraiu naquela cruz para me fazer morrer para o pecado, para finalizar a minha vida pecaminosa que eu tenho vivido. Muito obrigado, Senhor, porque além de lavar os meus pecados, o Senhor removeu a minha natureza. O Senhor me fez morrer naquela cruz. E eu creio também, Senhor, que quando da sua ressurreição me ressuscitaste contigo para viver em mim a tua vida santa, a tua vida justa. Eu te agradeço pela justificação em teu sangue, em minha morte contigo e pela tua vida em mim, que opera a retidão. Nós precisamos crer e tomar posse nessa verdade maravilhosa da palavra de Deus. Amém, irmãos?